Logo, daqui a pouco nós iremos falar sobre isso, mas uma outra hipótese é de que a vida poderia ter se formado nas profundezas dos oceanos. Então, existem hipóteses de que afirmam que a vida ela poderia ter se originado em fontes hidrotermais, que são meio que pequenos geysers ou mini vulcões que existem no leito oceânico, que têm condições muito insalubres, condições inclusive bem parecidas com a que teria sido a da Terra primitiva. E nessas fumarolas também, que pode ser chamado, constantemente está saindo elas constantemente estão em erupção, digamos assim, e saem essas fumaças pretas ricas em compostos sulfurados. Então, nessas fontes poderia ter havido um suprimento constante e abundante de energia na forma de compostos inorgânicos reduzidos, como o gás hidrogênio e o sulfeto de hidrogênio, que a gente sabe hoje em dia que existem bactérias que utilizam esses compostos para gerar energia. Então eles poderiam ter sido usados como uma forma... poderiam ter sido usados por formas primitivas de vida para gerar energia. Então, como eu falei, apenas dar as condições para formar aminoácidos e nucleotídeos não é o suficiente para levantar hipóteses de como a vida poderia ter sido formada, de como algo muito parecido com a célula, contendo as mesmas moléculas biológicas que são contidas dentro de uma célula, tem. Então, para isso, precisava ter havido um primeiro catalisador. E em 1986, o cientista Walter Gilbert, ele levantou a hipótese de que teria havido um determinado estágio na evolução da vida na Terra, em que o DNA ainda não existia, e a primeira molécula, tanto catalítica como informacional, teria sido o RNA. Por quê? O RNA, por conta de ser uma cadeia única de nucleotídeos, ele pode acabar tendo uma série de estruturas tridimensionais bastante únicas. Estruturas tridimensionais essas que inclusive permitem com que moléculas de RNA, em determinadas condições, possam catalisar reações químicas. Reações químicas essas que nós sabemos que a grande maioria é catalisado por proteínas, chamadas de enzimas. Entretanto, existem enzimas constituídas por RNA, que são as ribozimas. Aqui a gente pode ver um exemplo nessa imagem. Aqui está um exemplo de ribosima, que surge a partir de formas tridimensionais que uma molécula de RNA pode assumir num determinado ambiente. E essa molécula de RNA catalítica, ela pode acelerar a ocorrência de reações. Tanto reações químicas gerais, como essa mesma molécula de RNA pode servir para replicar ela mesma. Então, se houver sequências de nucleotídeos, e a gente já sabia que poderiam ter sido formados nucleotídeos, pirimidinas e purinas, nessa Terra primitiva. Uma vez que houvesse uma molécula de RNA numa estrutura tridimensional característica que permitisse a catálise dessa formação, dessa junção desses nucleotídeos num polímero, numa molécula de RNA maior, como a gente pode ver aqui, já poderia ser um grande indício de que a vida poderia estar começando a ser um pouco parecida com aquilo que é hoje. Então, nós podemos observar aqui a ribosima, o formato tridimensional dela, ela atuando de forma bem parecida com a enzima. Então, todas essas tirinhas que a gente pode ver aqui são nucleotídeos, fragmentos de nucleotídeos, que possuem complementariedade a essa ribosima, e por conta de possuir essa complementariedade tridimensional, a ribosima acaba conseguindo catalisar a união desses nucleotídeos numa nova molécula de RNA, como a gente pode ver aqui, no passo 3. E essa nova molécula de RNA, ela pode servir tanto
como molécula informacional, como pode acabar originando uma nova ribosima, dependendo do meio no qual ela esteja e dependendo da forma tridimensional a qual ela vai assumir. Então, essa hipótese do mundo de RNA teria sido um primeiro momento em que a vida poderia ter surgido, em que o RNA foi a primeira grande molécula informacional, ou seja, ele tem nucleotídeos que contém informação biológica, que futuramente poderia ser traduzida em proteínas, e ele também pode ser responsável por catalisar a própria replicação dele. Então, num primeiro momento, nós podemos afirmar que o RNA serviu como um pré-DNA, ou seja, foi a primeira grande molécula informacional, e serviu como uma pré-enzima. Foi o primeiro grande catalisador de reações químicas. Então, como eu falei, é possível que certas moléculas de RNA tenham a habilidade de catalisar a sua própria síntese a partir de o quê? Açúcares, bases nitrogenadas e fosfato, que são os grupos químicos que constituem os nucleotídeos. Então, o RNA é capaz de catalisar a sua própria síntese, algo que é muito importante para haver vida, que é justamente a capacidade de um ser replicante se replicar, né? Então, uma vez que o RNA pode ser informacional e catalítico, existe a hipótese de que a vida primitiva existia um mundo de RNA, antes de ter surgido o DNA e antes de ter surgido as enzimas. E, óbvio, em um determinado momento, o DNA surgiu, e por conta do DNA ser muito mais estável, ele acabou adquirindo o papel de molécula informacional primordial, a partir da qual todas as nossas informações genéticas para a produção de proteínas estariam armazenadas e que seria replicado e passado para as futuras gerações. Enquanto o RNA acabou sendo esse intermediário, que é levado à síntese de proteínas. Enquanto no DNA, com a molécula bem mais estável que o RNA, está toda a informação para a síntese proteica, como nós falamos na aula de ácidos nucleicos. E futuramente, as enzimas acabaram assumindo o papel de catalisador predominante das reações químicas. E a grande função do RNA passou a ser de, como nós já vimos em outras aulas, de ser uma molécula transportadora de aminoácidos, como é o caso do RNA transportador, de ser uma molécula armazenadora de informações, como é o caso do RNA mensageiro, de ser uma molécula que constitui ribossomo, como é o caso dos RNA ribossômicos, e ainda existem uma série de outras moléculas de RNA que não vale a pena nós falarmos aqui, mas que funcionam principalmente como moléculas regulatórias. Então, isso que eu acabei de falar. Logo, esse primeiro ancestral de um ser vivo, esse primeiro protobionte, ele seria constituído por RNA, como molécula informacional e molécula catalítica, e uma arquitetura bastante simples. Então, em algum ponto da evolução química, o RNA surgiu como material genético, como primeiro material genético e também como primeiro material catalítico, que possibilitou a reprodução, uma vez que o RNA poderia ser autorreplicável, e a seleção natural e a ocorrência de vida só é possível se nós temos um indivíduo que consegue produzir cópias dele mesmo, como nós fazemos, como nossas células fazem ao replicar o DNA produzindo no processo de produção de novas células. E nesse ponto, com o passar do tempo, o primeiro ancestral de um ser vivo teria sido originado, que seria como um organismo bastante simples, cujo material genético, primeiramente, era o RNA, que também funcionava como catalisador de reações químicas e que se nutria dos compostos orgânicos presentes nesse oceano primitivo. Compostos orgânicos não, pessoal, perdão, compostos principalmente inorgânicos. Vou fazer uma alteração aqui, daqui a pouco nós iremos falar sobre isso, mas o primeiro ser vivo, a nutrição dele era predominantemente inorgânica e não orgânica. Então aqui está um exemplo do que teria sido o ancestral das primeiras células. Uma membrana que separava um meio interno de um meio externo, já que só é possível haver
vida se eu tiver um meio interno compartimentalizado por uma membrana que é separado de um meio externo de configuração química diferente daquela do meio interno. Ou seja, a partir do momento que eu compartimentalizo um determinado conjunto de moléculas que ocorrem mediante uma determinada lógica química, que é o que acontece, por exemplo, dentro das nossas células. E a partir do momento em que esses primeiros protobiontes puderam ser compartimentalizados, a vida como a gente conhece começou a existir. Ou seja, uma vesícula nada mais é do que um compartimento que é separado do seu meio interno. Da mesma forma como uma célula é separada do seu meio interno pela membrana plasmática, uma vesícula é separada o meio interno dela é separado do meio externo por uma série de lipídios, parecidos com o da membrana plasmática, mas com diferenças marcantes, obviamente. Então, esse primeiro ser vivo, esse primeiro protobionte seria como uma vesícula, ou seja, uma parede, digamos assim, uma membrana que separava um meio interno com uma química diferenciada, contendo RNA catalítico autorreplicante de um meio externo, que seria aquela solução do oceano primitivo. E essas vesículas poderiam ser diferentes das vesículas vizinhas, ou seja, é como se fossem um grande conjunto de células que no primeiro momento se originavam por divisão parecida com a divisão que acontece nas bactérias, só que de forma bem mais simples nesse primeiro momento, e que a partir de um determinado momento elas começaram a ter diferenças genéticas mediante a ocorrência de mutações no seu material genético. Então, a partir do momento que essas vesículas pudessem crescer, replicar e passar a informação genética delas para vesículas filhas, pronto. Essas são as condições para que haja a vida como a gente conhece. São as condições para que haja a seleção natural e, consequentemente, a possível diversificação da vida. Logo, os descendentes desses primeiros organismos teriam sido as primeiras células que futuramente originariam as primeiras células procarióticas. Então aqui são exemplos de como teriam sido essas vesículas, que nada mais são do que uma representação de como poderiam ter sido esses primeiros organismos vivos com aparência semelhante, mas não igual. Lembre-se, isso aqui ainda não eram células. Eram ancestrais de células. À medida que o processo evolutivo começou a acontecer, mediante seleção natural, aí sim, com o passar do tempo, começaram a se formar as primeiras células procarióticas. Mas, num primeiro momento, nada mais era do que vesículas compartimentalizadas, cuja química interna dessas vesículas, ou seja, o meio interno dessas vesículas, era diferente do meio externo. De forma que o que acontecia dentro delas era diferente do que acontecia fora e também do que acontecia dentro das outras vesículas. Isso permitiu a origem da vida como a gente conhece hoje. Então, é possível, dessa forma, que a primeira forma de vida celular tenha possuído um sistema de 3 componentes: DNA, RNA e proteína. Claro, e junto a isso, um sistema de membranas. Por quê? Como eu falei, pessoal, para a gente ter algo que nós consideramos vida, é necessário que esse algo seja individualizado do meio no qual ele se encontra. Ou seja, é necessário que haja um meio compartimentalizado, ou seja, que haja uma membrana separando um ser de constituição interna diferente daquela constituição externa presente nesse oceano primitivo. Ou seja, esse sistema de membranas ancestral teria sido o ancestral da membrana plasmática, a forma ancestral de membrana plasmática, e esse ancestral de célula contendo esses constituintes é o que futuramente veio dar origem às primeiras células procarióticas. Então, a partir dessa população de células iniciais, que é considerada como LUCA, o último ancestral universal comum,
que existiu entre 3,8 e 3,7 bilhões de anos. A partir desse ancestral, que já não é mais um protobionte, a partir daí a gente já pode começar a chamar de célula mesmo, que tinha essas características aqui. Um sistema de membranas que separava um meio interno diferente de um meio externo, que continha DNA, RNA e proteínas, de forma que as reações químicas poderiam ser controladas e reguladas. Então, a partir dessa população de células iniciais, a vida celular ela pode desenvolver diferenças que levariam ao surgimento dos ancestrais das atuais bactérias e das arqueias. Então, em um determinado momento na árvore da vida, isso aqui é o LUCA, ou seja, essa primeira população de células que surgiu a partir dos protobiontes. Ou seja, um sistema de membranas contendo DNA, RNA e proteínas. Essa população de células foi dividida em duas populações. Uma população originou o ancestral das atuais bactérias e outra população originou o ancestral das arqueias e dos futuramente eucariotos. E esses ancestrais das bactérias e das arqueias foram os primeiros seres procariotos que existiram, que são os que a gente chama de procariotos até hoje, que tem diferenças principalmente no que diz respeito à constituição de lipídios que formam as suas paredes celulares e as suas membranas. Então, a partir desse momento em que essa população inicial de células, chamada de LUCA, foi separada, originando o ancestral desses dois domínios da vida, o domínio bactéria e o domínio arqueia, a partir daí a gente pode começar a entender como ocorreu todo o processo de diversificação da vida da forma como a gente conhece hoje. Então isso aqui é para mostrar para vocês um pequeno resumo do que a gente tratou até agora. Então houve um momento da vida, no momento pré-biótico, ou seja, não havia células, mas havia condições o suficiente para formar algumas moléculas biológicas, como aminoácidos, nucleotídeos, aminoácidos, nucleosídeos e açúcares. Ou seja, os blocos que constituem a vida como a gente conhece. E em um determinado momento surgiu o RNA. Esse RNA que servia como molécula catalítica e como molécula autorreplicante. Lembrando que para haver vida a gente precisa de algo que se replique e passe essa informação adiante para as gerações filhas. Existe um momento em que as proteínas começaram a ser formadas e existe um momento em que o DNA surgiu como molécula armazenadora da informação genética. E nesse cenário de DNA, RNA, proteínas e tudo isso dentro de um sistema de membranas, que seria o similar à membrana plasmática, aí sim a gente teria uma célula com um meio interno diferente do meio externo, que essa população inicial de células, elas passavam por um intenso processo de troca horizontal de genes, que é a forma com que as bactérias seriam o mais próximo de sexo entre as bactérias, o mais próximo de reprodução sexuada, que são os processos de recombinação gênica entre bactérias, que é principalmente transformação, transdução e conjugação. São processos em que bactérias trocam genes entre elas, e a partir desse momento que essa população inicial de células, chamada de LUCA, pôde originar as populações ancestrais que dariam origem ao domínio bactéria e ao domínio arqueia. Só que, até agora, nós falamos sobre hipóteses de como teria sido originado o primeiro ser vivo. Entretanto, é muito importante que nós falemos como teria sido metabolicamente, ou seja, qual a forma de nutrição, como esse primeiro organismo vivo, ele se nutria. Era por meio de compostos orgânicos, era por meio de compostos inorgânicos, era por meio da radiação solar, como era. Então, é sobre isso que nós iremos falar agora. Então, Oparin formulou a hipótese acerca do nascimento, digamos assim, do primeiro ser vivo, que futuramente veio a ser
adicionado à ideia do mundo de RNA e tudo mais. Então esse primeiro ser vivo seria obviamente procarioto e unicelular, o tipo de ser vivo mais simples que a gente conhece. Entretanto, como era a sua forma de nutrição? Nisso nós iremos tratar agora. Então, primeiramente, vamos entender como o metabolismo energético pode ser classificado de forma bem geral. Então, o metabolismo energético, nós já falamos um pouco sobre ele na aula sobre bioenergética, mas o metabolismo energético nada mais é do que a série de processos responsáveis por conservar energia, por transformar a energia de uma forma não utilizável em uma forma utilizável. Como é que nós animais fazemos isso? Nós pegamos a glicose, que é um açúcar, e nós transformamos glicose, em última instância, em ATP. Ou seja, a glicose é uma forma que as células não podem utilizar energia e as células transformam essa glicose em ATP, que é uma forma com que as células podem utilizar energia. Todos os organismos vivos precisam de processos de transformação de energia para que eles vivam. É necessário haver metabolismo para haver vida. Logo, as fontes de energia de um organismo, elas podem ser classificadas da seguinte forma. Essa fonte de energia pode ser mediante compostos químicos ou mediante a luz. Sendo por meio de compostos químicos, como é o nosso caso, a gente diz que é uma forma de energia que a gente chama de quimiotrofia ou organismos quimiotróficos, que são organismos que dependem de compostos químicos para a produção de energia. Só que, ainda falando sobre os organismos quimiotróficos, eles podem ser classificados de duas formas. Se esse composto químico do qual os organismos obtêm energia é um composto orgânico ou um composto inorgânico. Se for um composto orgânico, como é o nosso caso, esse organismo ele é dito quimio-organotrófico, que nós podemos chamar também de heterotrófico, que é o caso de todos os animais, são quimio-organotróficos. Eles utilizam compostos químicos orgânicos, como é o caso da glicose, para produzir energia na forma de ATP. Entretanto, existem muitos organismos, principalmente bactérias e arqueias, que utilizam compostos químicos inorgânicos para produzir energia na forma de ATP. Esses organismos nós chamamos de quimiolitotróficos. Então, eles utilizam uma outra fonte de compostos, como compostos doadores de elétrons, para que, mediante a retirada desses elétrons, por meio de reações de oxidação, eles possam produzir ATP. Lembrando como é que a gente produz ATP, são retirados elétrons da glicose e transferidos para o oxigênio. E mediante essa passagem de elétrons da glicose para o oxigênio, isso leva à produção de ATP. O mecanismo de como isso acontece, nós iremos tratar quando estivermos falando sobre mitocôndria. Mas nesse processo é gerado como subproduto gás carbônico e água. Todo o processo de transformação de energia requer uma molécula doadora de elétrons, que é aquela que nós utilizamos como fonte energética, e uma molécula aceptora de elétrons. Ou seja, se os elétrons estão sendo retirados da glicose, eles têm que ir para algum local. No nosso caso, eles vão para onde? Para o oxigênio. E essa passagem de elétrons é responsável por gerar ATP. No caso dos quimiolitotróficos, quem é que pode doar elétrons? Quem é que pode ser esse doador de elétrons? Diversas moléculas inorgânicas, como o gás hidrogênio, o sulfeto de hidrogênio, ou H2S, o ferro, o amônio e por aí vai. Então aqui está um exemplo de reação que é realizado por esses seres quimiolitotróficos, em que o doador de elétrons, o composto energético, é o gás hidrogênio, os elétrons são retirados deles e passados para o oxigênio, e mediante essa passagem de elétrons é produzido ATP, a forma de utilização de energia pela célula. Entretanto, se os organismos utilizam a luz, principalmente como principal fonte de geração de energia na forma de ATP, nós dizemos que esses são organismos fototróficos
ou organismos que realizam fotossíntese, que é o caso principalmente das plantas. Não só plantas, mas também plantas, algas e algumas bactérias realizam fotossíntese. Nós iremos falar sobre esses principais processos que produzem energia, tanto a fotossíntese quanto a respiração celular, futuramente. Então não precisa se preocupar com eles agora. Entretanto, eu preciso que vocês entendam o que são organismos quimio-organotróficos, quimiolitotróficos e fototróficos, para nós entendermos a história inicial do surgimento da vida na Terra de maneira metabólica. Então,